Loron dia telespectadores rádio e televisão Timor-Leste Nia, na bema que reilara no Mochi Raileu, a muita que fila falei Raunele Chaves e o programa Página do Governo. O programa na Página do Governo, estabelecido ali o parceria entre porta-voz do Governo, rádio e televisão Timor-Leste, Médias Nacionais Tira, numa plataforma Médias Sociais Tira, o objetivo é atuar a informação no B credível para o povo. A edição hoje Loron Nia, e também vai na especial, mas aqui tem o Ministro dos Negócios Estrangeiros na Cooperação, Sua Excelência, Sr. Benedito Freitas. Loron dia, Sr. Ministro, bem-vindo ao programa Página do Governo. A minha agradece também pelo meu caminho em Loron e o programa de né. Vai ter dali em Loron e te seculia com tópicos balo nebe que relacionam o serviço nebe que tem o Ministério halo durante o mandato de né, mandato atual governo nie então em Loron. Não mostra torna planos futuros nebe tem o Ministério. Até começa e te seculia com o desempenho geral, não visão estratégica nebe Ministério dos Negócios Estrangeiros na Cooperação ia. Então, pergunta da Rula, como é que é, Sr. Ministro? Conquista a saída de uma que o Ministério consegue alcançar durante o mandato do governo e da Neninha. E ligar para a área de expansão, presença diplomática Timor-Leste no fortalecimento de relações bilaterais. Muito obrigado. Prazer voltar a ver mais a todo o público. Papel, função, Ministério dos Negócios Estrangeiros, na tovela lori e na política externa, na diplomacia, representa Timor-Leste e o mundo. E a pergunta é, com a conquista sai da maqueta durante termo de mandato, ano e meio toma agora, e está tendo que atacar oportunidades que significativas de termos, alcanço se a Liliu nessa baixo nível de conquista política e confiança política. E também que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tinha papel e está cada serviço ao mundo com o chefe de Estado, chefe de governo, e está alcança confiança política e na bota deve já tirar em 2024, né? O testemunhas mas nessa visita Sultan Brunei Darussalam visita presidente da República Índia, visita os vice-primeiro-ministros Malásia, Nova Zelândia, Austrália. Nós, ministro de Negócios Estrangeiros, os países estrangeiros, nebe como as organizações internacionais, nebe significa que atenção, interesse para promover parceria, solidariedade política, diplomática ao Timor depois da instalação do novo governo constitucional. E daí nessa fundamento temos feita. Segundo, atuamos que a expansão da missão representação diplomática railirmos e a tina liu né e a ampliação e tal como a embaixada e a Índia e a Angola e a consulado e a Belfast Irlanda do Norte deve a tudo única papel diplomacia a larga estende a tu não é garante serviços proteção representação negociação pode permite cooperação estratégica na forte lutar na tu desenvolve plano política nacional em parceria com o mundo e cooperações bilaterais no multilaterais. Diego, obrigado, Sr. Ministro. Impressionante ter Valerona, realizações no Ministério consegue ter dia e tinha ido ao balão de Larandet durante o mandato do governo de Arruto em Loro. Então, Sr. Ministro, agora para o público, e a visão ampla, com o alinhamento e também o Ministério e planos tira, a prioridade no governo constitucional ainda existe, e também colher com o ensama que a política externa no Ministério e alinha a prioridade no governo constitucional, no nosso objetivo, plano estratégico 2030. Liliu e a área nessa economia, infraestruturas, no modo de integração regional. Muito obrigado. E também nessa diplomacia importante teves, vai ter negociação no mundo. E no Estado, país independente, depois da independência e restauração em maio de 2002 e de 20, depois de setembro, dia 27 de 2002, Timor-Leste oficialmente sai membro pleno das Nações Unidas. Estamos na parte integrante das Nações Unidas, Timor-Leste, e papel fundamental que temos, a participa em multilateralismo, e a diplomacia, e a diálogos, e a conferências internacionais, sobretudo, que rola parte. E política, em alinhamento, temos o plano estratégico de desenvolvimento nacional Timor-Leste, e com a política externa, que sempre promove paz, solidariedade, e
boa vizinhança, relação dia com o povo sototo, o Estado sototo, e não é um papel importante e tem a política externa. Não temos dimensão ainda mas sucesso, mas a parte da NEMACA, a partir da participação ativa Timor-Leste e o mundo ali hoje linha estatuto no dar membro Nações Unidas e estamos participando já Fórum Multilateral se da barca teve, se que foi impacto bem para o processo de desenvolvimento todo. Ligado para desenvolvimento de infraestruturas econômicas, claro que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, serviço em parceria próxima, o vice-primeiro-ministro para assuntos econômicos, corredor de assuntos econômicos, Sr. Francisco Alvaro Elay, nós temos ministros relevantes para aspectos específicos da governação união, ligado à administração, ligado a infraestruturas, economia. Portanto, isso foi exemplo da data. Por exemplo, a fim de novembro, tinha encontro, delegação primeiro-ministro viajou visita viagem oficial para Portugal. E a vai acompanhar o ministro, vice-primeiro-ministro de assuntos econômicos, corredor de assuntos econômicos, infraestrutura, e está acordo, plano, e está assina acordo, plano estratégico de cooperação com Portugal. Deve que envolve especificamente infraestruturas, administração, justiça, educação, setor saúde, digitalização, buat barak tertevis. Agora está realizando essa aqui né? Parte da neve que papel diplomacia nem bele contribui em cooperação com o Ministério Sirahoto, a tu bele ita consolida, eleva ita voz e mundo, a tu garante ita na parceria com ita na parceiro Sira global nem bele lao, bele sustenta ita na plano de desenvolvimento nacional. Tá bem, senhor ministro, obrigada por ter a resposta. Agora, tu irmã ainda se colhe com o Timor-Leste em adesão, baseado. E nessa prioridade principal do governo e da lógica do ministro. Então, público com certeza, cara que tem interessado teves, a cara tem com esforço neste momento e tem o ministério halo ela, atinge o objetivo da NEM. Senhor ministro, ele explica então quando passa o cheiro de o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Fotiona, a tu ele cumpre requisitos bem estabelecido e roteiro asiânia, por Timor-Leste ele sai nesse membro pleno asiano. Obrigado. E tinha mehi plano a sai membro pleno da ASEAN que lhe urteves né? Dal Roma ita Rona o chefe de Estado, o senhor presidente da República atual, né? E que era em 1975 em Hira Funo, o presidente Racing Musalo visita ida a Jakarta e colhia dar um assunto no Maibe, oficialmente ita no governo Timor, a partir de 2011 ita halo aplicação formal ita na candidatura para ASEAN. E no entanto o esforço sototo e 2022 e a cimeira e a Phnom Penh e a Camboja e a Nebama que Estados membros ASEAN Sirahoto Sira concorda Timor-Leste em princípio sai nesse membro observador da ASEAN, mas depois da partir daí continuação cimeira nebe que haltuta ni halabuambado e a definição com roteiros deve que aplica mais Timor no roadmap da ASEAN e também né Timor-Leste como política no governo constitucional estabelece vice-ministra de Assuntos ASEAN, senhora Milena Rangel, deve que a equipa serviço dedicadamente, intensivamente, que produz, responde para documentos ou todas necessidades para ter a integração para aspecto regional. E importante, mas não é critério hito, mas importante teve que tem experiência nesse roteiro, né? E quase experiência rotuola. E primeiro, mas a adesão para a Carta ASEAN e a adesão para a comunidade 2025 ASEAN Roto. E depois participação alto nível e tania dirigente Sira, vai né, não vamos técnico Sira a nível ASEAN e mos ita ihe ona itania representação, por exemplo, Timor-Leste e na embaixada e ASEAN, né, e Jakarta, deve que henaba apoio mos tania malo diplomata Timor na rua e henaba tudo do kata concretamente Timor-Leste participativamente e preparação bedane, né, baka hono kata preparativos tudo Lao, atau bel responde a esperança boa na aspecto selo, mas conamos a contribuição voluntária, deve que Timor-Leste estamos pronto a bel participativamente e a processo ba tama ba dalam base nen. Ya tu de nen kata corse e o Ministério dos Negócios Estrangeiros halo na lançamento campanha sensibilização nacional ba dalam tama ba ASEAN. Deve que participam os membros do governo Lobo Quida e a abertura a Loque, o vice-primeiro-ministro
assunto, coordenador de assuntos econômicos, o Sr. Francisco Alvaro Lai, nós presença, embaixadores de todos os Estados-membros, embaixadores dos países que se nós temos entendedores, a tudo que está a casa, cada adesão a matéria ainda para o governo, mas tem que ser inclusivo, tem que ser itania povo, cidadão todo, tem que ir a conhecimento, a todos ser na linha, ser na preocupação, quando a saída mas vai estar tá base, né? Importante baita para conhecimento, a tu nem está todo bem preparado. Sim, sim. Então, Sr. Ministro, hoje menciona que tem aspectos qual que isso tem que ser, o rito que isso tem que ser bem, narsa. Então, o Sr. Ministro bele colher menciona ida por ida, ou nem público bele. Ida primeiro uma adesão a princípios da ASEAN, né? A carta da ASEAN, né? Depois a comunidade ASEAN para 2025, né? Tem adesão, né? Carta que tem ligação bem da lugar. E tem vínculo a tutama ba ASEAN, cumprimento da carta ASEAN, né? Importante também. E segundo nós, quando alinhamento de políticas, alinhamento de políticas, né? E temos a ligação, e tem que plano de política, alinha ou requisitos, né? Que a ASEAN está uma ita. Terceiro, marca com a representação não é saída marca e está ona nomeou e tem embaixadora ainda para assuntos asianos em Jakarta e secretariado e gabinete secretário-geral ASEAN e Jakarta, né? Depois participação ativa, Timor-Leste participativa temos e aspectos todo limos e tem a contribuição para funcionamento do secretariado ASEAN em Jakarta. E por último, nessa infraestruturas. Infraestruturas não é que importante temos para organização de eventos, conferências, e ainda não serviço muito com o vice-primeiro-ministro assuntos, coordenador assuntos econômicos, a tuareda da unona e tem potências de infraestruturas na beca bele tulunita e a curto prazo e sai membro ASEAN facilidades na beca bele tulunita e tá bela organiza eventos ou qualidade da beca mais ou menos digno, não respeitado, representa que Timor-Leste país ainda merecedor de ser membro da ASEAN. Obrigada, Sr. Ministro. Com certeza que desafios ia. Sim. Então, Sr. Ministro, pelo colher então quando desafios sair dentro, mas durante né Timor-Leste enfrenta e o processo ainda né. Bom, desafios não é que está só, né? Mas primeiro ainda tem que ser recursos humanos da beca próprio, também não é que vice-ministra de assuntos ASEAN a coordenação estabelece primeiro e tem comunicação no Parlamento Nacional e a Comissão NEBE que apoio temos vai ter plano adesão Timor-Leste niamba ASEAN, né? Segundo nós a cooperação interministerial deve efetivo no ativo temos coordenam o vice-ministra, por exemplo, assuntos da economia nian, tem que o Ministério da Economia, assuntos comércio, trade nian, quando transporte e telecomunicações. E também aqui tem ministros, será membros do governo, será participativamente e a conferências nível ministerial, né, que organiza o ASEAN e a Malásia agora, Malásia no dar presidência da ASEAN em Batina 2025 e está participativa teve e neve desafios bem também, recursos humanos, mas bem ela sai nesse obstáculo, desafio cada que está tubele cobre desafios serem rodia com preparação na bequeria e está tudo e tem prontidão, né, readiness, também né, tem recursos humanos e vamos levar desenvolver sistema de voo cada Timor-Leste young leaders for the future, ainda né, futuros líderes da Timor-Leste né, organizamos o sítio vice-ministra assuntos asiáticos, não encanta esperança e que ita cuida ela do futuro, o ireta também tem novas sementes, né, geração fone que é preparada, a tubela também comissões, conselhos, grupos de trabalho, coordenações técnicas ministeriais, ela participa de forma mais ativa. Claro que é desafio será, mas e tem esperança para não então tem que preparando, né, é interessante ter temas pela ter quando vai esforço no agora ministério halo. Então tu irmã, Sr. Ministro, how cara que o Sr. Ministro tu colhia com relações externas em relação Timor-Leste ninguém é membros asiáticos da CELO em termos de colaboração Timor-Leste tinha processo de adesão, Liliu e as relações de compromissos políticos não mais econômicos. Muito bem, obrigado Tebes. A tu reforça e também a política adesão Timor-Leste à ASEAN e tem líderes políticos sira e tem o presidente da República
halo na visita estado oficial ba Singapura, ba Brunei, ba Vietnam, ba Filipinas e prepara relamos a visita Estados membros do ASEAN. Não temos Haurasik, no ministro de Negócios Estrangeiros, atu reforça cooperação política e diplomática com Estados membros da ASEAN. A minha na visita oficial ba países da ASEAN, essa Tailândia, Malásia, Singapura, Filipinas, Brunei, futuramente atu ba Vietnam, Camboja, no Myanmar, nebe ita iha encontro sira hototo países membros, Estados membros da ASEAN demonstra que teve sira a vontade, sira a apoio, ba Timor-Leste na adesão, na candidatura ba ASEAN. E iha nemos ita haluseida, iha parte balo maka ita hanessa resolve na questões nessa celebração acordos liliu com a isenção de vistos, passaportes diplomáticos, passaportes de serviço, países sira o hira ita a concordância ba malona ia mos saída tama para países sira bela livre estamos de luta relava passaportes ordinários, né? Atu bele mos vai ba além dela, né? Estamos estabelece mecanismos de consulta política entre países balo ita halo da dau na tunune bele discussão política e só para ter informação que dia 3 de março livre, né? Ao halamos visita oficial ida ba Indonésia, sormalo ministro dos negócios estrangeiros Sugiono. Atu reforça fila fala mecanismo joint commission, joint ministerial commission, né? Porque o que existe teona, atu bele halo fala reativa fala, não é bele hare quando vai ter necessidade de cooperação entre estados do né? Bele reforça, bele assunto uma que tem que dedicar então, e tenia alto nível sira dirigentes alto nível sira bele halo encontro ida de senior officials meeting, não é atu bele decide assuntos específicos, onde recomendava ministerial meeting sirene. Agora ainda é importante temos e ministro dos Negócios Estrangeiros Indonésia nós fomos a tudo teve sirene atenção meida. E com o for nessa Malásia, né, porque agora no da presidência da ASEAN Race, sirene atenção teve para Timor e adesão para membro pleno, foi uma contribuição do Malásia $200 mil americanos para secretariado ASEAN, único dedicado só para Timor-Leste de preparação base. Nem te agradeço também, estamos parceria nessa política diplomática, mas se irmos sindicato, se é dever moral, a título unida, saímos parte integrante da família, membros da nação ASEAN. Muito bem, senhor ministro. Rona ita bot ni kuliah, fier kata confiante, povo ausente, povo mus confiante kita. Ina ainda nele larang ita se. Sai do membro ASEAN. Senhor Ministro, agora está se hakat faliba assuntos relações bilaterais e multilaterais. Além de ASEAN, a minha moça quer discutir com a Timor-Leste em relações bilaterais e multilaterais. Parceria estratégica que sai do Ministério neste momento reforça durante o mandato do governo indonésio. Não há qualquer foca pergunta nele, ele o país sira nessa Austrália, Indonésia e Portugal. Durante a saída de nessa área principal, não prioridades para parcerias com países externos. Muito obrigado. Ita tem a existência de estados, nações, né? Ita sempre há correlação entre países e estados do mundo. Nessa hoje não deixam ter depois do Timor-Leste oficialmente sai membro pleno das Nações Unidas dia 27 de setembro de 2002. A partir daí, estamos a parte ativa e organizações de nível multilateral, ele estamos membro da CPLP, e agora estamos na ASEAN, e estamos participativamente em organizações das Nações Unidas, com a conferências internacionais, com pequenos estados insulares em desenvolvimento, SIDS, Small Island States Development, e também que tinha em conta que a conferência da Halau e a antiga Barbuda, que participamos e também a primeiro-ministro, e a Timor-Leste tem a participação na articulação com a posição para assuntos globais, para participação, desenvolvimento, contribuição, esforços das Nações Unidas, né? Timor e aliamos, sai nessa cata importante que temos. E há aspectos sempre que está coopera com organizações regionais que com a Austrália, importante ter a participação e ter serviço mútuo com a Austrália no país vizinho. Que desde que a independência, restauração da independência, mas a Austrália ali se interfere, lidera, né? International Forces, Peacekeeping for Timor. E depois daí a Austrália
ita tem que kata mudança política na BQI, a Austrália contribui uma casta de temas, e tem a consolidação de instituições democráticas, capacitação de recursos humanos, monta sistemas, mecanismos de trabalho, de cooperação multilateral, mas vemos para bilateral, hoje no Ministério CIRA, especificamente, área de educação, saúde, defesa, segurança, rototo, tecnologia, é importante termos os australianos, mas países todo, e o mundo, né, a China, Japão, Coreia, tiramos tudo unida, Indonésia, e também países CIRA, que membros CPLP, Brasil, Portugal, nós tudo unida desde início da reconstrução do Estado, deve que está sobre desafios bons. E então, até cada e a organização e da primeiro encontro de doadores e a Japão, deve que a altura é difícil de ter, né? E tem o primeiro-ministro e participa na situação. E a doadores e a Tulunita, a tudo que a solidariedade internacional para a reconstrução de Timor-Leste, importante ter visão em Loron, e te agradece a parceria bilateral de Beca Forte, Fornação Rototo, vamos de fórum multilateral, deve que participa a todo mundo e tem desenvolvimento, plano investimento, desenvolvimento bem-estar, bem-estar, nós promove estabilidade nacional dia, segurança coletiva e relação dia com o país de Sototo. Muito bem, Sr. Ministro. Obrigada por ter dado a resposta. Nebe que oferir pela ajuda pública tem ou insar realmente tem países amigos Sira ou Circelo tem e apoio fundamental temos para o desenvolvimento do Timor-Leste ninia. Sr. Ministro, agora ita se muda para tópicos selo que ela fala, nessa política externa no interesses nacionais. Agora de dar Rai Bara que enfrenta desafios Sira nessas mudanças climáticas, segurança alimentar, nós acesso à educação, na saúde e na media, nós o conflito no fundo. Então, a minha cara que tem a abordagem saída mas neste momento Timor-Leste usa de contribuirmos para esforço global a tubuca solução para desafios que irão terminar. Nessa técnica de desafios globais, sim, né, que mundo hasoro, incertezas barak, né, que mais o sifuno, hamlaha, desastres naturais, botou o que acontece agora, mundo preocupado. A tu for solução global, deve que difícil de ter. Timor-Leste, está no darmos país e daqui quando, mas bem estamos membros das Nações Unidas e nós só a parte de organizações internacionais, multilaterais e tem a voz, e tem a linha e está tudo, por exemplo, nas Nações Unidas, o Aihira e a Assembleia Geral da Tina Líbano, em setembro de 2024, participamos e tem o primeiro-ministro e a cimeira do futuro, Summit for the Future. E a gente vai colher com os desafios, que o mundo a sorba hoje, fome, hamlaha, botou em conflitos, violência, você não também tem que reúne, liam, mundo liam, nós liam recursos financeiros, Estados membros Sira que acreditam a capacidade, a tudo contribuir para países Sira que mais afetados para a mudança climática, ali com a emissão de gás, e também nesse país ser menos desenvolvido, ser mais afetado ali. Então, halusava e depois, com a mudança climática, ita Timor-Leste, a Timor de participação, ita e a zona embaixador, que próprio com os assuntos ligados ao least developed countries, né? Países menos desenvolvidos e ligados à mudança climática, e tem a embaixadora Down, que serviço mo suami hamne que hal serviço bom e nia sai somos líderes da grupo e da países menos desenvolvidos né papel Timor-Leste nia intervenção liusi diplomacia multilateralismo né importante ter temas da tubela tudo unita Timor e tinha participação mas bela foi ideia basira ajuda mundo a tubela reconhecer né quando bafumi tare kata kita né nessa kata buat ideia Middle East né Rússia, Ucrânia, assuntos que é complicado de ter. Hoje, Loron e o presidente foi um americano, mas a política muito sério e nós temos dificuldades. A União Europeia nos reúne, reforça o estatuto, a nossa posição, a situação Timor-Leste, na base da nossa experiência de luta, hoje tem a líder Sira, ita lian dalam rumah encontro hobe bainakas internasionais sira
é uma bolo de item líder sira a sabedoria diplomática. Sira haturu sira sabedoria diplomática, atu bele hato ideia pensamento nebe que bele tu num país terceiro, kahuna ide contribuição lida que o enhira itu sai membro pleno baseado nós e tá tu ba com assuntos da reconciliação, da construção da paz, construção do Estado e a situação todo nebe que tá soro. Também nebe Timor participativamente, mais bem resposta bem né, ni lima que através de fórum multilateralismo, diplomacia, no diálogo, deve que bele sai nessa dala, na tu bele busca solução muito com o país terceiro. Existe aquela parceria Ruma que Timor-Leste agora não halo rai siraselo que tu mitiga desafios né? Ita bele de kata kita agora tu tama baseado né. Então Timor-Leste agora ita hanessa integra ba framework política na bek ASEAN liu hanessa ba com a centralidade da ASEAN, unidade da ASEAN, ASEAN Centrality and ASEAN Unity. E nesse ramudo, visão ainda, por exemplo, ita foi caso de situação no Myanmar. Caso de situação no Myanmar, né, posição, né, que Estados membros da ASEAN, foi tema que liu se bolo cada 5 points consensus, de consensus ainda, né, que usa cada Myanmar de situação, Myanmar tem que ser, mostra resolve, mas ainda tem que ir apoio humanitário, diálogo, e ainda, né, vai, então, situação, selo. Timor participa em fórum internacional circelo, folia, né? O Aihira nessa convite para o presidente da República, primeiro-ministro, participa em fórum cirelo, importante também com oceanos, com a economia azul, com assuntos de mudança climática, né? Que é importante também. Sira hato sirgalia na tulune bele tulun nos mundo, também é importante. E ita hetan ida ohena udah confiança política e ita ne líder sira muso sira ne visão reconhecido no mundo, é uma boa na sabedoria diplomática dos líderes. E daí estamos sem orgulho, e estamos de natugava, mas bem que Timor mas participa com nelia, ne pensamento, ne matéria, questão mundial sira. E daí é uma questão, e além de daí hawa tu acentua tanto que Timor-Leste organiza desde 2010, li você também o primeiro-ministro atual que relaciona e 2010 estabelece uma organização intergovernamental de 7+. E da neve que reúne estados frágeis do mundo, Liliu África, quase 20 estados membros, atualmente hare com desafios de situação pós-conflito, atual chama reconstrução do Estado, reconstrução da paz, reconciliação, digo se dalam sirhotu. Atu informe né kata, dia 11 to 12 de abril, a DILE Timor-Leste se a primeira conferência internacional dos ministros dos negócios estrangeiros dos países da G7+, aborda a questão de evento internacional importante deves na beca tudo cada Timor-Leste e a competência e actividade na preparação a tubela tulum ajuda muito que aborda a situação assuntos globais né rouba itania interesse comum a tubela lori resultado no benefícios do baita mundo. E daí Timor Nilian, Timor Dudu inicia funda depois da em cada papel e é importante e nós temos o Estatuto de Observadores das Nações Unidas. Neve que é importante temos uma organização neve quando vai na Assembleia Geral Timor-Leste participa ativamente ali o G7+, a Peace Building Commission de reuniões serenais ali com a construção da paz Timor-Leste ativo los e neve e tem a secretário-geral da G7+, Dr. Helder Costa, não temos e tem embaixadores em Nova York, que mostram o papel muito, nem parte e tem a diplomacia. Muito obrigado, Sr. Ministro. Dia telespectadores da Rádio e Televisão Timor-Leste, e também aqui tem a Dalia, foi também Ministro dos Negócios Estrangeiros na Cooperação, a sessão da Rua Luquinha, esse programa Página do Governo, e você continua a fila-fala e a sessão da Rua e a Minuto Balo Nelara. Telespectadores tira e continua a fila-fala e a sessão da Rua, que você tem o programa Página do Governo. Dia que o Sr. Ministro, hoje está aborda questões para com o Serviço do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. E agora, há que foca ali assuntos consulares no diáspora. Com o assunto de nem temos saia nessa prioridade do governo e de nenia. Liliu, hadia serviços consulares ou nem foi atendimento no dia que o Timor-Leste será morrer. Agora, Sr. Ministro, sai de uma Ministério halona
ou ia plano rumah atau expande ou moderniza representações diplomáticas Timor-Leste em Relio? Obrigado. Assunto não é importante de teves. Itapulia quando questões consulares e a diáspora também seria papel importante de teves. Mas ainda né situação não é a explica que Ministério dos Negócios Estrangeiros serviço mútuo com o Ministério do Interior, né vê que tutela a área de imigração união, a tubela reforça a coordenação a nível ministerial e mostra a turma na presença adidos a serviços de migrações e tem embaixada sira e países sira livre, e a Austrália, e a China, e a Indonésia, e a Portugal, e a países todo e a adido de imigração. Mas está recatado volume de presença timorenses neste momento, livre trabalhadores, e está colhia com trabalhadores da Coreia do Sul, e a Irlanda, e a Austrália, precisa ter presença serviços de migração na que com qualidade, com eficiência, a ela responde com desafios do Engenheiro Sirasoro. Papel Ministério União, mas serviço opera muito bem, o Ministério Interior, com o Departamento de Serviços de Migração União, também questões entre nações, né? A ela com atendimento, proteção vai ter cidadão Sira, o Engenheiro Sira de direitos e a violação e a raio, por exemplo. E a tomou satélite que a quarta-feira ali, né? E a Conselho de Ministros, e também Ministro do Interior, Lori ona sirania lei, decreto-lei da mãe, a tubela halo revisão, com a serviços de migração, né, que é importante ter, a tubela contempla a necessidade de também desafios presentes com os serviços de migração, né, passo de importante ter. Ministério de Serviço, e serviço nosso o Ministério de Justiça. Justiça, importante ter, com a emissão de passaportes. Também tem cidadão sirei raio e está coordena. E neste momento o Ministério da Justiça está serviço básico que temos, operação de capaz da Tuharé da Down, Ministro da Justiça, Dr. Sérgio Ornaibos, destaca ona, hemos Ministério de Bata, bela haremos com os assuntos passaportes de cidadão. Timor-Leste e a diáspora sira, por exemplo, e a Inglaterra, e a Fatia que está haremos Austrália, né? Futuramente também atende a situação, né? Com os serviços protocolares, serviços consulares, né, principalmente, e está coordena dia que temos, review, e a proteção, vai ter a cidadão ser livre, quando há dificuldades, a embaixada será sempre pronto, 24 horas, serviço ou responsabilidade ou dedicação, vai ter dificuldades, será também ter a cidadão ser para tomar em contato, interação com o governo, raio de ser relevado, pela compreensão, consolação, apoio, e tem a cidadão. Senhor Ministro, quando a Espanha moderniza representações diplomáticas Timor-Leste em Israel, e aquele plano vai ter? Neste momento, continua a reforça, e tem a embaixada Sira, e tem missões diplomáticas israelianas, e a chefe da missão, mas embaixador Sira, depois o conselheiro e a diplomata Sira, e hemos adido Sira, né? Agora, estamos tem que ter Sira, cada pessoa, minha papel, minha função, minha bahaloseida. Então é muito claro, né? Imigração, hareba serviço de imigração, minha educação, hareba área de educação, saúde, hareba na vai. Espera cada e a cooperação, né, interministerial, bela tudo cada e tem que eleva, consolida, de acreditar mecanismo de cooperação, na tu garante serviço, atendimento de itania cidadão, deve que israelio, nomos israelaran, claro. E importante temos que a embaixada serne precisa reforça, homos tecnologia, homos itania serne que serviço será o hiloro no be digital, artificial intelligence agora digitalization. E renemos e testimônios tem Ministério da Administração Estatal e o tutela senhor ministro Tomás Cabral, a casa não na tutama para o mundo da digitalização da administração pública. A um serviço se moderniza. Agora estamos em diplomacia importante, temos meios de comunicação social, especialmente em comunicação, de diálogo, importante. O hiloro influência AI, né? Artificial Intelligence. Deve que o papel agora ainda tem que ser esforço uma casa, tudo balanço, equilíbrio da situação específica, né? Que da argumentação. Senhor Ministro, o cara que toca assunto ida, né? Que neste momento a oferta é uma barra colher, com a redução do salário diplomatas tiraninia. Senhor Ministro, bela foto que explicação uma tambasá, maka
decisão ainda né, moço. Obrigado. No momento ainda oportuno, próprio tempo de né, também né, se cata misunderstanding, misunderstood ou mal entendido. Ou se parte do diplomata siranebe que lolos tem que usa diplomacia, sharp thinking, na tu bela análise lolos, mas tem que reduz que la reduz. Na verdade, la redução, lá a redução ainda quando a sirania living ka allowance né lá ida. E a secretário geral foi de Hanoi em Cata, sira ia 100% da sirania allowance né? Ida believing que a sirania despesas da vida né 60%, housing allowance de 40%, ida 40%, né? Mas intenção, secretário geral, deixa tocar cada tem que ajustar o valor de 40% lá livre, lá excede e impacto da cidadania, mas lá os redução ida. Agora, tu fale política Ministério dos Negócios Estrangeiros né, neste momento atual reforma institucional né que está acha importante tem que adiar. Estamos cedo. Estamos longos anos até agora. Se dá o que é medidas ida própria, que a lei ida, a tu define subsídios, a tu atribui para diplomata sira. Também não é um papel Estado, governo, Ministério competente, a tu desenvolve regras, princípios, leis para tu ajustar. E a minha survey, pesquisa, com nações baras, e taharé cada aula de cada e tem que climas realisticamente bastante assustador. Tu tem cada kita nian as temas e precisa de honestidade, precisa reajustamento, precisa atualização. A tu não é e também colher com a poupança, sustentabilidade financeira, para o futuro no Estado, né? Quanto mais serviço campo diplomacia nian. E talos de halosira moris lá digno. Há foi exemplo de se uma pessoa nia reta nia subsídio quase 20 mil, por exemplo, e também se ia ajustamento ne sofre alteração de 1.000 ou 500 dólares e daí moris lá digno, né? A honei né é um pouco difícil acreditar, mas na realidade, mas tu tem que estar lá desconto, lá redução, e a me continuar sem apresenta a Comissão B e o Parlamento Nacional justifica assunto né claro, vai ter a parlamentar sira, ou se bancada soto tem na basira precisa entender. É bom ter essa mal entendimento, né? Misunderstanding entre colegas sira, mas bem importante ali, mas como tem que haver sistema de administração, atribuição, subsídios da diplomata sira, ou regra, ou princípios, bases legais de becolos. Ita colhe quando vai reajustamento. Senhor Ministro, ita hatene kata living cost susi rai ida niya lahne so rai sirselo kantão. Reajustamento nene hanesa ngotu keras ka depende ba rai ida nebe idida niya iya tamba. Asa wong teme living cost lahne sang Ita vou de pergunta né responde rasik de na tamba sa living cost baseia ba cada país baseando ba estudos pesquisas sirvo cola cost of living adjustment né e releva inflação depois câmbio valor de câmbio deve por exemplo na Europa diferente do ano América diferente África Ásia diferente do ano deve lá nessa e a diferença sempre a diferença por exemplo Estados Unidos da América Nova York Bruxelas Genebra Sinané e o valor não é que é diferente e a Ásia o valor não é que é diferente baseia com a situação econômica com a inflação com a custo de ajustamento da vida né cost of living adjustment e daí para ita usa no dar critério para ajustamento né é muito realístico aproximação né que Nações Unidas vos tá o daí nessa sirene base ba tabela salarial ba funcionários Nações Unidas né e estamos adapta com o sistema né. Talvez, Senhor Ministro, obrigada Barak por ter uma resposta bem detalhada. O dinheiro ela ajuda a carregar sem dúvida Obrigado. É uma balunia. Então, na fato tem assuntos diáspora nos assuntos consulares. Timorão Barak, mas neste momento saiba Israel, com a intenção de carregar busca serviço no dia Cleo. Então, dela ruma Sira enfrenta problemas nessa tabela dia Sira ela consegue esta fato em digno body ela no mas dela ruma Sira sai nessa alvo de ações de crime ou Sira se comete tabela dia e ações nebe halai tomba
ba itabela din crime. A minha cara que entende a situação nessa né, medidas saídas do Ministério forte, nem os embaixadas ir a tua ajuda a resolver problemas né. A situação, how refere ali a situação é concreto, acontece em Portugal, Sim, sim. e em Fátima, a altura leva o primeiro-ministro Ciro Tuirhala à Assembleia Geral, depois de renovar o assunto, né, ali que era em Portugal, encontro com embaixadores na altura, a senhora embaixadora Isabel, e ainda a senhora da CPLP, a senhora embaixadora Marina, a Micolia, e intervenção Cira na rua, as embaixadoras, atu Hasuru e também Timor cidadão Cirane, lá os das embaixadoras, as diplomatas, mas bem, as Inan, Timornia, na tu bela colia ba uan Cira, quando ba desafio Cira, Cira Suru, a calma Cira, quando ba desafios, confrontos na bequia, deve que isso mais sai tem impacto e da complica telio com a viagem, voos Cirane, para Portugal, agências de voos e também sempre dificuldades de Emirates, assuntos e como ainda nem pela Rússia, mas bem, vamos a tu informa que ligado a assuntos de complicação, não der impacto, você decisão, você migração, serviços Portugal, né? Dalam rumah cidadão Timor-Leste difícil a tama Europa, tama Portugal. Sim, neste momento, mas a situação na Micolia na to nível mais alto e a altura ele deve que é encontro bilateral primeiro-ministro, o primeiro-ministro português e também primeiro-ministro excelência Carlos Serrano Guzmão, o primeiro-ministro de Portugal, né, Luís Montenegro, colhia assuntos, né? E mesmo o presidente da República, mas escolhia o presidente da Revolução quando a situação, né? E a medida zona, deve que a tu rola duni para tu facilita. E a honu kata que ida né, e hamos situação ainda dia que também ultimamente o presidente português nos promulga leida com a residência em Portugal, deve que Timor-Leste vai pela nessa visto de turista, depois ele gradualmente adapta para a residência. Mas quando a questão da jovem Sirene, deve que barco para serviço, depois sai nessa Lacon, Sirene Dalan, Hanoi Barak, também com sua família, ou se Inaama, depois Sirvan mudar grupos, ainda nem mais é problema. Então, na coordenação do Ministério, a embaixada Sira, também há uma aproximação na FATIL, e papel e a embaixada Sira, adidos Sira, adidos de trabalho, não é que a mimos a coordenação do CFOP, a tu bela hare que a situação não tem que atender sistematicamente a tu bela tudo Sira protege Sira lilimos quando vai serviços de migração questão selo que não magneita colher quando vai dar nele how anessa locate one né trabalhadores Sira balu tuir sistema depois toda a clara halai sai do sistema então Sira sai tem saber ilegal e remunerai e da não nos contribuiu na ba italos de crime lolos mas situação irregular temos de ver que aponta vai ter a necessidade a total atendimento, assistência necessária, adequada a tu vele tu Sira pila mais Timor. E nesse serviço ainda que a mim se serviço muito com o CFP, como governo Sira nebe que tem trabalhadores Sira herma, a tu vele a situação, né? Principalmente Coreia do Sul ou Austrália. Nebe Sira va serviço Sira e rendimento dia que mais ajuda para Sira mudanças econômicas familiares buat bara que tu não tem para construir. Mas bem, situação hoje ni tabuca tudo na to resolve o aproximações sobre todo o livro de canal diplomático na Bequia. Obrigada, Bara, por resposta, Sr. Ministro. Você não fala em quando assuntos consulares, mas numa maneira mais ampla. Então, Sr. Ministro Bela colhia com desafios saída de uma que o Ministério enfrenta e a gestão de serviços consulares. Não solução saída uma que o Ministério estuda ou ia plano uma que o Ministério Hanoi tu implementa ou de Bela ajuda a resolver problemas também. Hanoi é importante ali uma que eleva a coordenação de mecanismos de trabalho entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério do Interior, o Ministério da Justiça, a tu reforça e também a embaixada Sira, missão diplomática Sira, com facilidades na dia que tu bela atende com a Itânia cidadão Sira. E tem coordenação importante também, ida ligado a justiça, ligado a passaporte. Agora, a migração, claro, né, ligado à mobilidade de pessoas, temos ligação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, eleva a coordenação a nível institucional entre ministérios para o atendimento de ida falimos
mas que ita coordena o país nebe que recipiente, o país nebe que tem embaixada sirena, ba? A tu vele retan nos canal rumo, por exemplo, apoio, né? Livros e parceiros, a tu vele turun halusa ajuda e tem serviço no dia que também dá rumo mas e ali as dificuldades, né? Precisa, por exemplo, transportes, dá uma mobilidade, você faz ainda ba né, então as colheres dele baliksa basic, né, por exemplo, cada coisa província para província. Mobilidade de diplomatas precisa de recursos logísticos, né? Financeiros, precisa ser a seu problema se colhia, se discute, se neném, então leva tempo. Então precisa de análise, coordenação de políticas, de mecanismos de atuação, ao mesmo tempo de apoio logísticos necessários, a tabela facilita e for resposta dia e sistemática para desafios também. Obrigada, Barak, para ter a resposta, Sr. Ministro. Ato termina e tem conversa, e tem entrevista em Loronia. A minha cara corona, e pode minha visão com a futura diplomacia Timor-Leste ninha. Ou seja, prioridade estratégica saída do Ministério dos Negócios Estrangeiros na cooperação sei opta ou de reforça Timor-Leste minha presença em Railiur. No ato garante que a política externa Beleduni contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste ninha. Não, todo é importante. A única diplomacia, né, meios, e também atua. A forma de como nós atuamos a nossa política externa é através da diplomacia, né? Também da NEMA que a diplomacy is how to do and foreign policy is what to do. Portanto, saída kita halo no hal musa. Política diplomática e tem serviço lá de desenvolvimento na FATE precisa reforço. Agora livros e canais multilateralismo, livros e diplomacia, livros e diálogo e tabela. E Timor-Leste é claro que está opta política diplomática de boa vizinhança, de boas relações ao país só todo. E está lá aliados, lá inimigos, pelo bajo todo. Deve está aproximação e né dia para todo. E está lá opção, lá preferências, e está serviço coletivamente, positivamente, membros só todo, o país só todo, a tabela garante serviço de dia. Mas importante, mas Timor-Nelian, ali o fórum multilateral, ali o neste momento o cita tanda ali da categoria 7 e mais, sai nesse canal ali é importante ter temos agora e o mundo diplomacia timorense nian, liliu organização intergovernamental que existe, né? Tinha há 15 anos, deve que se encontro dos ministros dos negócios estrangeiros de Adília 11 e 12 de abril, se ele reforça ali papel diplomacia timoriana e o mundo liliu a construção da paz, construção do Estado, processos de reconciliação, loriba desenvolvimento sustentável, inclusivo e da nemaga importante. E Timor-Leste continua participativamente em fórum internacional, liliu agenda Assembleia Geral das Nações Unidas, fórum multilateralismo EON, a Tubele e Tanelian sai na FATEN, medidas para o mundo com a preocupação para assuntos globais, leve que o mundo preocupa e o mundo ainda que na com incertezas também em Lorena. Obrigada, Barak, Sr. Ministro da Lidetang. Também te pode ver mais uma informações valiosas para o público e o programa ainda. Nessa então, Torona, Ministério dos Negócios Estrangeiros na Cooperação desempenha papel IDNB crucial para a promoção e fortalecimento de relações internacionais e a Itanirain nessa diplomacia bilateral no multilateral, cooperação de desenvolvimento, proteção e também cidadão cidadania em Israel no Ciracelo Tam. Ouvintes telespectadores, e Tatona Rohamba tem programa ainda né? Raunélia Chaves, a equipa porta-voz do governo, nossa equipa RTTL Ninhã, muito obrigada, Wayne. E se a Soro Malo Filofali e a edição do Irmãe, o programa nessa, o fonte do Ministério Selo. Adeus. Obrigado, muito obrigado.